Imagine um escritor tão genial que precisou se dividir em dezenas de personalidades diferentes para conseguir expressar tudo o que carregava dentro de si. Não é ficção, é Fernando Pessoa. Nascido em 1888 em Lisboa, Pessoa cresceu entre Portugal e África do Sul, o que moldou sua visão ampla e muitas vezes fragmentada do mundo. Viveu discretamente, cercado de livros, traduções e uma intensa atividade intelectual. Apesar de ter publicado pouco em vida, deixou uma obra gigantesca. E dessa obra emergem mais de 120 heterônimos, conforme pesquisa recente. Sim, mais de 120 identidades literárias, cada uma com estilo, ideias, biografia e até astrologia própria. Mas calma, para não transformar esse vídeo numa enciclopédia, hoje nós vamos nos concentrar nos 4 heterônimos mais famosos, aqueles que realmente moldaram a literatura moderna. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Entre Linhas Literárias. Agora vamos entender quem eram Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares, os 4 pessoas mais brilhantes dentro de Fernando Pessoa. Entre todos os heterônimos de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro é considerado o mestre. E isso não é opinião minha. É exatamente assim que Ricardo Reis e Álvaro de Campos se referem a ele, seguindo a estrutura que o próprio Pessoa criou ao construir essas personalidades literárias. Caeiro teria nascido em 1889, em Lisboa, mas vivido praticamente toda a sua vida no campo, sustentando-se de forma simples. Segundo a biografia fictícia criada por Pessoa, ele estudou apenas o necessário e morreu jovem, em 1915, de tuberculose. Essa morte precoce não é um detalhe aleatório, faz parte do projeto literário de Fernando Pessoa de retratar Caeiro como alguém puro, natural, sem tempo de corromper-se pela intelectualização. Na poesia, Caeiro representa o olhar direto, puro e sem metafísica. Ele rejeita explicações e recusa qualquer tentativa de interpretar o mundo. Para ele, ver é suficiente. Como dizem seus poemas, eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Tudo isso está presente no seu conjunto mais famoso, O Guardador de Rebanhos. É desse livro que vem o poema mais conhecido de Caeiro. Para que o espectador reconheça imediatamente, vale lembrar este trecho do poema 1. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar. Durante anos, estudiosos tentaram classificar Caeiro, mas Fernando Pessoa sempre deixou claro nos seus manuscritos que Caeiro deveria ser visto como o poeta da natureza, alguém cuja visão não passa por filtros filosóficos. Ele não é um pensador racional como Ricardo Reis, nem um espírito atormentado como Álvaro de Campos. Caeiro é o ponto zero, é o começo, é a voz que observa o mundo sem tentar mudá-lo. Vale mencionar um aspecto essencial e totalmente verídico. Pessoa escreveu quase toda a obra de Caeiro em poucas horas, em 8 de março de 1914. Esse dia ficou conhecido nas cartas e anotações de Pessoa como o Dia Triunfal, o momento em que surgiu não apenas Caeiro, mas também, em sequência, Campos e Reis, todos em diálogo com a figura do mestre. Pessoa descreve esse momento como uma espécie de explosão criativa. Ele relata que sentou-se para escrever e quando percebeu havia surgido Caeiro, com voz própria, estilo próprio e até uma biografia praticamente formada. Esse relato está documentado em cartas enviadas ao poeta Adolfo Casais Monteiro, publicadas décadas depois. A estética de Caeiro é muito particular. Ele escreve com versos diretos, sem rimas obrigatórias, sem métricas fixas. Há nele uma intenção muito clara de desaprender, de fugir de tudo que seja livro, teoria, erudição, justamente porque Pessoa construiu Caeiro aquilo que ele nunca conseguiu ser, alguém livre da mente inquieta. Outro detalhe importante, Caeiro não é ingênuo. Ele parece simples, mas essa simplicidade é altamente elaborada. Pessoa, que era um escritor extremamente intelectual, trabalhou de forma consciente para criar um poeta que rejeitasse a própria intelectualidade. Esse contraste é estudado até hoje por especialistas em universidades do mundo inteiro.
Por isso Caeiro é chamado de mestre. Ele representa a verdade direta, quase infantil, mas profundamente filosófica nas entrelinhas, mesmo quando ele próprio rejeita qualquer filosofia. É o paradoxo perfeito, e é por isso que sua obra continua tão influente. Agora que já conhecemos Alberto Caeiro, o mestre da simplicidade, seguimos para um dos heterônimos mais fascinantes de Fernando Pessoa, Ricardo Reis. Se Caeiro é o poeta da natureza, Reis é o poeta da disciplina, da ordem, da cabeça no lugar quando o mundo desaba. A biografia fictícia criada por Pessoa diz que Ricardo Reis nasceu no Porto, em 1887. Estudou em colégios jesuítas e formou-se em medicina. Monarquista convicto, após o fim da monarquia portuguesa, teria ido viver no Brasil por discordar da implantação da República em Portugal. Essa biografia está nos manuscritos do Espólio de Pessoa e é mencionada em diversas cartas e anotações. Diferente de Caeiro, que rejeitava a filosofia, Ricardo Reis é profundamente filosófico. Seus poemas refletem o estoicismo e o epicurismo, correntes de pensamento que defendem a serenidade diante da vida e a valorização do presente, mas sempre com moderação, disciplina e consciência. Ele é racional, contido, clássico. Pessoa construiu Reis como um poeta que quase não sente, e quando sente, não demonstra. Ele vive como quem observa de longe, aceitando aquilo que não pode controlar. É um poeta que acredita que os deuses existem, mas não interferem, e por isso cabe ao homem viver com equilíbrio. Seu estilo é marcado pela forma clássica, odes, estrofes rigorosas, ritmo limpo, vocabulário elevado. Tudo isso foi intencional. Pessoa queria que Ricardo Reis soasse como um poeta latino reencarnado em pleno século XX, e conseguiu. Um dos seus trechos mais citados, pertencente a uma de suas odes, diz: "Para ser grande, sê inteiro, nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes." Esse poema é tão conhecido que muita gente o cita sem saber que é de Ricardo Reis, e não de Fernando Pessoa ele mesmo, o que, aliás, reforça a profundidade da construção desse heterônimo. Ele se tornou maior que o próprio criador. Outro trecho marcante e absolutamente fiel ao espírito estoico de Reis aparece em suas reflexões sobre o tempo. Sábio é quem se contenta com o espetáculo do mundo. Aqui vemos a essência de Reis, o desapego, a contemplação, a certeza de que lutar contra o fluxo da vida é inútil. O sábio aceita e observa. É importante mencionar um fato verídico e muito citado pelos estudiosos. Ricardo Reis era para a Pessoa uma resposta intelectual ao mundo, enquanto Caeiro era a resposta sensorial. Reis é a cabeça, Caeiro, o corpo, Campos, as emoções. Essa divisão está registrada em cartas, rascunhos e cadernos encontrados após a morte do poeta. E o mais fascinante, Reis, apesar de tão contido, possui uma poesia profundamente melancólica, uma tristeza calma, resignada. Ele sabe que a vida passa, que tudo é breve e que só nos cabe aproveitar o instante, não com intensidade, como Álvaro de Campos, mas com sobriedade. Essa visão aparece no seguinte trecho: "Colhe o dia, porque és ele." Aqui, a influência do carpe diem latino é direta. Reis não grita, não implora, não se desespera. Ele apenas lembra, com a serenidade clássica que marca toda a sua obra, que o tempo passa e que o agora é tudo o que existe. Por isso, Ricardo Reis é tão importante dentro do universo pessoano. Ele representa a razão elevada ao extremo, a poesia como disciplina moral, um poeta que pensa mais do que sente e que observa mais do que vive. Agora que passamos pela serenidade de Ricardo Reis, entramos no território oposto, e talvez o mais explosivo, intenso e visceral de todo o universo de Pessoa. Chegou o momento de falar dele, Álvaro de Campos, o heterônimo mais emocional, mais contraditório, mais impaciente e mais escandaloso. Campos é pura torrente, pura febre, pura vida destruindo-se enquanto tenta se encontrar. Pessoa construiu uma biografia completa para ele.
Campos nasceu em Tavira, no sul de Portugal, em 1890. Estudou engenharia naval na Escócia, viajou muito e teria conhecido a modernidade industrial de perto: navios, máquinas, motores, carvão, velocidade. Essa biografia aparece anotada em manuscritos e foi confirmada pelos estudiosos no espólio da BN de Portugal. E faz sentido, porque Álvaro de Campos é o poeta da máquina, da velocidade, do mundo moderno. Se Caeiro é a natureza, Reis é a razão, então Campos é a era das máquinas avançando sobre a alma humana. Pessoa criou Campos em 3 fases, todas documentadas pela crítica literária. Fase decadentista, influenciada pelo simbolismo; fase futurista, inspirada no futurismo europeu de Marinetti; fase intimista, marcada pela melancolia e introspecção. Essas fases são reconhecidas pelos críticos e podem ser conferidas nas edições críticas. Mas uma coisa não muda: Álvaro de Campos é exagero. Tudo o que ele sente, sente demais. Tudo o que ele deseja, deseja febrilmente. Tudo o que ele tem medo, teme como se fosse o fim do mundo. Campos é um grito desesperado tentando sobreviver dentro de um corpo que sente demais. Talvez o trecho mais famoso dele seja a abertura de Tabacaria, considerado por muitos críticos um dos maiores poemas da língua portuguesa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Esses versos estão presentes em praticamente todas as antologias do poeta e são citados como expressão máxima do desassossego moderno. Outro poema marcante da fase futurista é Ode Triunfal, em que Campos celebra a máquina como se estivesse num transe elétrico. Da dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. É o poeta tomado pela energia industrial, elétrico, febril, quase alucinado. Nessa fase, ele é puro impacto, puro excesso. Pessoa bebe diretamente da estética futurista e expressionista, que valorizavam o choque, a velocidade e a modernidade. Marinetti e Whitman são influências citadas pelo próprio Pessoa em cartas e confirmadas pela crítica. Mas ao longo do tempo, Campos se desfaz, sua euforia se esgota, e nasce o Campos da fase intimista, mais triste, mais cansado, mais consciente da própria dor. Um dos trechos mais conhecidos dessa fase é: dói-me a alma, e tanto que às vezes não sei se é ela que me dói ou se é o mundo. Esse sentimento aparece repetidamente nos poemas tardios, e críticos como Teresa Rita Lopes identificam isso como marca distintiva da última fase de Campos. Álvaro de Campos é o mais autobiográfico dos heterônimos, não no sentido factual, mas emocional. Ele diz aquilo que Fernando Pessoa jamais diria em público. Campos chora, ama, enlouquece, entra em crise de identidade, questiona Deus, se desespera com o tempo, com o trabalho, com o tédio, com o próprio pensamento. Quando ele escreve: "Ah, não ser eu toda a gente e toda a parte", vemos a angústia enorme que habita a modernidade, o desejo impossível de viver 1000 vidas ao mesmo tempo. Campos é uma síntese do século XX, fragmentado, inquieto, cheio de dúvidas, mas também cheio de sonhos. Os críticos concordam que ele representa o lado mais emocional, neurótico e inquieto de Pessoa. E talvez por isso seja tão amado, porque todos nós carregamos um pouco desse caos, essa mistura de medo, euforia, tédio, esperança e desassossego. Agora, chegamos à figura mais enigmática entre as criações de Fernando Pessoa, Bernardo Soares, um semi-heterônimo, como o próprio poeta definiu. Isso significa que ele não tem uma personalidade completamente distinta como os demais, mas é quase um desdobramento de Pessoa, alguém muito próximo dele, apenas uma redução da minha personalidade, como o autor escreveu numa carta de 1931. Bernardo Soares é apresentado como um ajudante de guarda-livros que vive em Lisboa, no bairro do Baixo Chiado. Ele leva uma vida rotineira, silenciosa, solitária.
E justamente dessa aparente monotonia surge uma das maiores obras da literatura mundial, O Livro do Desassossego. Sobre o Livro do Desassossego. A obra não foi organizada por Pessoa. Ele deixou centenas de fragmentos soltos, datados em diferentes épocas, principalmente entre 1913 e 1935. Após sua morte, editores e pesquisadores passaram anos reunindo, transcrevendo e comparando manuscritos para chegar às versões publicadas. Críticos como Richard Zenith, Teresa Sobral Cunha, Jerônimo Pizarro e Antônio Quadros confirmam que a maior parte dos fragmentos é atribuída a Bernardo Soares, com alguns trechos relacionados anteriormente a outro heterônimo chamado Vicente Guedes. Apesar de ser uma obra inacabada, é considerada uma das maiores realizações literárias em língua portuguesa no século XX. A escrita de Bernardo Soares. Bernardo não escreve poesia, escreve prosa fragmentária, reflexiva, quase filosófica. Sua linguagem é limpa, elegante, mas profundamente melancólica e introspectiva. Ele não descreve ações, mas sensações. O mundo exterior é apenas pano de fundo para o seu universo interior. Como disse Eduardo Lourenço, Soares é o dramaturgo das sensações. Seu tema central é o desassossego, o tédio da vida cotidiana, a consciência dolorosa da passagem do tempo, a sensação de viver à margem do próprio destino e a busca incessante por sentido num mundo que não parece oferecer nenhum. Trechos autênticos do Livro do Desassossego. Faço paisagens com o que sinto. Esse fragmento é famoso, porque revela sua forma de criação. O que importa não é o que vê, mas o que sente. Outro trecho emblemático. O meu destino pertence-me, o meu coração é que não. Aqui, Soares expressa sua luta interna entre a vontade racional e a sensibilidade excessiva. E mais um dos mais citados pelos estudiosos, sou em grande parte a mesma prosa que escrevo. Esse fragmento sintetiza o caráter metatextual de Bernardo Soares, alguém que é menos um personagem e mais um estado de espírito literário. A personalidade de Bernardo Soares. Segundo o próprio Pessoa, Soares era eu diluído numa vida quase imaginária. Ele é reservado, contemplativo, tímido, sempre à margem. Vive uma vida simples e repetitiva, escritório, refeição, quarto, mas seu mundo interior é vastíssimo. Ele se refugia na imaginação e na escrita para suportar a banalidade do dia a dia. Sua sensibilidade beira o hipersensível. Ele observa tudo, as sombras da rua, os sons que entram pelas janelas, os detalhes das pessoas que passam, e tudo isso se transforma em reflexão. O lugar de Bernardo Soares na obra de Pessoa. Enquanto Campos representa a explosão emocional, Reis a disciplina clássica e Caeiro a simplicidade sensorial, Bernardo Soares representa o eu, profundo, inquieto, dividido e filosófico do próprio Pessoa. Por isso, muitos estudiosos consideram o Livro do Desassossego como a obra que mais revela o coração do poeta, não numa autobiografia literal, mas na exposição mais íntima de seus estados de alma. Bernardo Soares é, enfim, a parte da obra pessoana que vive entre o sonho e a realidade, entre o cotidiano e a transcendência, entre a introspecção e o infinito. Ler Soares é entrar diretamente na alma fragmentada de Fernando Pessoa. Depois de mergulharmos nas vidas paralelas de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares, é impossível não voltarmos ao centro de todo esse universo, Fernando Pessoa, o poeta que não foi apenas um, foi muitos. Pessoa nasceu em 13 de junho de 1888, em Lisboa, e desde cedo conviveu com a solidão, com a imaginação e com a perda. Seu pai morreu quando ele ainda tinha 5 anos, e pouco depois perdeu também o irmão mais novo. A mãe casou-se de novo, e o menino Fernando mudou-se para Durban, na África do Sul, onde passou boa parte da juventude. Ali, estudou em escolas de língua inglesa e se apaixonou para sempre pela literatura inglesa, sobretudo Shakespeare, Milton, Poe e Keats. Por isso sua formação literária é tão singular. Ele cresceu entre dois mundos, o português e o inglês, entre o lar e o exílio, entre a memória e a criação. Em 1905, aos 17 anos, voltou sozinho para Lisboa.
e Lisboa seria para sempre sua geografia interior. Pessoa viveu discretamente, alugou quartos modestos, trabalhou como correspondente comercial escrevendo cartas em inglês, francês e português para várias firmas, vivia de traduções, serviços de escritório e pequenos trabalhos. Sua vida exterior era simples, quase apagada, mas sua vida interior era imensa. É justamente desse contraste que nasce o fenômeno literário dos heterônimos. Pessoa era profundamente consciente de sua multiplicidade psicológica. Não à toa dizia que carregava dentro de si um drama ingente. Ele mesmo explica em cartas e notas que os heterônimos não eram pseudônimos, mas personalidades completas. Tinham biografia, estilo próprio, ideias próprias, até horóscopo ele chegou a calcular para alguns deles. Criou poetas com vozes tão distintas que, por décadas, críticos discutiram se realmente poderiam ter saído da mesma pessoa. Essa capacidade extraordinária surgiu de um processo que o próprio Pessoa descreve como despersonalização, uma espécie de desprendimento de si, uma abertura para que outras consciências imaginárias falassem através dele. Foi assim que, em 1914, num único impulso criativo, surgiram Caeiro, Reis e Campos, num dia triunfal, como ele escreveu numa carta famosa. Apesar da genialidade, Pessoa publicou pouco em vida. O único livro de poesia em português publicado enquanto era vivo foi Mensagem, em 1934, um ano antes de sua morte. O resto, milhares de manuscritos, poemas, fragmentos, cartas, anotações, ensaios, projetos, ele guardou em seu famoso baú, que só seria estudado décadas depois. Sua morte ocorreu em 30 de novembro de 1935, aos 47 anos, no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa. Antes de morrer, escreveu o que seriam suas últimas palavras, em inglês, num papel solto. I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. Ironia delicada para um poeta que compreendeu como poucos a profundidade da alma humana. Hoje, Fernando Pessoa é considerado um dos maiores escritores de toda a história da literatura mundial. Seu legado ultrapassa fronteiras e idiomas. Seus heterônimos são estudados, traduzidos, celebrados. E cada um deles revela uma faceta profunda da humanidade. A pureza sensorial de Caeiro, o equilíbrio clássico de Reis, o furor existencial de Campos e o desassossego íntimo de Soares. Mas todos eles apontam para a mesma origem, um homem que aprendeu a transformar sua própria fragmentação interior em arte. Fernando Pessoa não apenas criou literatura, ele ampliou a própria noção de identidade. E compreender seus heterônimos é, no fundo, compreender essa riqueza infinita. Um poeta que foi o seu próprio universo. Depois de atravessar os caminhos de Caeiro, Reis, Campos e Soares, e finalmente chegar ao próprio Fernando Pessoa, uma coisa fica clara. Nenhum escritor na história da literatura fez do ato de existir um território tão vasto quanto Fernando Pessoa. Ele não escreveu apenas poemas, ele escreveu consciências, escreveu vidas, escreveu mundos inteiros dentro de si. E é por isso que estudar Pessoa é como abrir uma porta atrás da outra, e em cada porta encontrar um novo espelho, um novo rosto, um novo poeta. Alberto Caeiro nos ensina a olhar o mundo sem máscaras. Ricardo Reis nos lembra da serenidade e da passagem do tempo. Álvaro de Campos nos lança ao excesso, ao grito, à angústia de existir. Bernardo Soares nos mostra a dor silenciosa de quem vive mais dentro do que fora. E, acima de todos eles, Fernando Pessoa nos ensina que a alma humana é múltipla, profunda, cheia de vozes, e que a literatura é o lugar onde todas essas vozes podem existir sem medo. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse universo fascinante, meu bem, saiba que ainda há muito mais a explorar. A obra de Pessoa não termina, ela se desdobra, ela cresce, ela continua falando com cada geração que surge. E agora eu quero saber de você. Qual heterônimo mais te tocou? Qual deles você quer ver um vídeo completo aqui no canal? Deixe aqui nos comentários, a sua resposta pode ser o próximo episódio.
Se você gostou deste mergulho pela mente de um dos maiores escritores da história, deixa o seu like, se inscreva no canal Entre Linhas Literárias e compartilhe este vídeo com alguém que ama literatura tanto quanto você. Porque, no fim das contas, Fernando Pessoa não foi um só, e nós, leitores, também não somos. Até o próximo capítulo, meu bem. E lembre-se, a literatura é sempre maior do que aquilo que conseguimos compreender.